Saudações, bem-vindos a mais uma atualização profética neste dia 14 de novembro de 2022. Quero pedir perdão em primeiro lugar, tivemos vários dias sem atualizações, sem vídeos aqui no canal. De fato, estava um pouco incomodado, estava doente, por isso que não consegui me apresentar diante de vocês. Bem, ontem, 13 de novembro de 2022, esperávamos que acontecesse a cerimônia de arrependimento climático no Monte Sinai, onde os líderes subiriam lá para clamar pelos 10 mandamentos climáticos para salvar o planeta. De fato, isto aconteceu em parte, porque embora esses líderes não tenham conseguido subir ao Monte Sinai, porque o governo egípcio não permitiu, por não ser o momento ideal para isso, eles se reuniram em várias partes do mundo para celebrar este evento. Queridos irmãos, eu quero mostrar para vocês aqui algumas coisas que eles estão dizendo. Mas amanhã eu prometo para vocês uma apresentação onde vamos ver certas coisas que estão sendo ditas na conferência, queridos irmãos. Um livro que foi lançado. Esse livro é super interessante, mas veremos na atualização profética de amanhã. Amanhã, 15 de novembro, certo? Vemos aqui, amados irmãos. Líderes multireligiosos se reunirão em Israel e em todo o mundo para arrependimento climático. Isto é de 13 de novembro. Eles dizem, judeus para unir forças com muçulmanos, cristãos, hindus e budistas. Só uma pausa, amados irmãos, só uma pausa. Eu acho que já falei isto, mas deixe-me repetir. Vocês percebem que na luta contra as mudanças climáticas, todas as religiões estão lá. São poucas coisas que de fato unem as religiões, mas a crise climática consegue unir as religiões, consegue unir pessoas, consegue unir ateus, religiosos, consegue unir todo mundo. Queridos irmãos, eu volto a perguntar. Será que Satanás, querendo empurrar sua agenda para o cumprimento dos seus planos finais, conforme descritos na profecia, poderia usar esta coisa que consegue unir o mundo todo para os seus próprios fins? Não há dúvidas quanto a isto. Queridos, vemos aqui. Judeus para unir forças com muçulmanos, cristãos, hindus e budistas. Citando preocupações de segurança, o Egito se recusa a permitir que o evento seja realizado no local que muitos acreditam ser o Monte Sinai bíblico. Portanto, o governo egípcio recusou que esta cerimônia de arrependimento climático acontecesse no suposto Monte Sinai, devido a questões de segurança. Mas mais à frente vão nos dizer também que porque não era o momento ideal para isto acontecer. Não era o momento ideal para isto acontecer. Diz um texto do Espírito de Profecia. Não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem apresentadas ao nosso mundo do futuro. Isto, porém, sabemos que este é o momento que precisamos velar em oração, porque o dia do Senhor está às portas. Queridos, eu acredito que existem certas coisas que Deus não permite que aconteçam agora. E se Ele não permite, é porque, primeiro, nos mostra que a história humana está nas mãos de Deus, o governante da história. Segundo, nos mostra que temos um pouco de tempo para emendar nossa vida. Temos um pouco de tempo para voltar aos braços do Senhor. Temos um pouco mais de tempo para cumprirmos a missão, pregar o Evangelho. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorada. Ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É momento de aproveitarmos, sim, voltarmos aos braços do Senhor. Queridos, vemos aqui judeus, muçulmanos, cristãos, hindus e budistas de Israel, Egito, Estados Unidos, Índia, Espanha e Reino Unido planejam se reunir no domingo em todo o mundo para pedir aos líderes globais que hajam pelo arrependimento climático e implementem 10 princípios climáticos. Religiões de todo o mundo, unidas elas para pressionar os governos para implementarem 10 princípios
climáticos e nós já mostramos aqui quais são esses 10 princípios climáticos. E um deles, guarde o sábado. Estão percebendo que todas estas religiões querem agora pressionar os governos para adotarem 10 mandamentos climáticos? Isto não acontecia há 10 anos atrás. Não acontecia há 5 anos atrás, amados irmãos. Esta é uma coisa nova no mundo. Os eventos planejados para ocorrer em Jerusalém, Londres e o resort egípcio de Sharm el-Sheikh e outros locais estão programados para coincidir com a Conferência Climática das Nações Unidas COP27, atualmente realizada no Egito, que termina em 18 de novembro. Queridos, é dito aqui, o plano original era realizar um grande evento em Jabal Musa, que muitos acreditam ser o Monte Sinai bíblico, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Mas o governo egípcio se recusou a permitir, alegando razões de segurança. Aí está. Razões de segurança. Não vamos permitir que isto aconteça. Porque as televisões haviam sido convidadas, muita gente havia sido convidada, líderes religiosos, sem contar com a segurança que deviam prestar aos líderes políticos. Isto seria, de fato, um desafio logístico para o Egito, por isso que não permitiram. Mas, mesmo assim, os líderes religiosos se reuniram em várias partes do mundo para fazer isto, queridos irmãos. Vemos aqui. Ativistas quebram tabletes no topo do Monte Sinai para lançar campanha climática baseada na fé. Lançar o quê? Campanha climática baseada na fé. Quebraram tábuas, imitando Moisés quando desceu do monte e viu o povo comendo, dançando e adorando o bezerro de ouro. Queridos irmãos, esta é uma contrafação. Como é que eles conseguem imitar tanto os fatos bíblicos? Lembrem, o Espírito de Profecia diz que é uma das táticas de Satanás usar coisas bíblicas, coisas boas, sim, para trazer coisas enganosas. Dizendo que as autoridades reunidas na cúpula da COP precisam fazer mais, esta organização aqui buscará recrutar, queridos, líderes religiosos globalmente para fazer lobby por uma ação mais rápida sobre as mudanças climáticas. Recrutar, amados irmãos. Sim, é recrutar líderes religiosos para pressionar líderes políticos para uma ação mais rápida. É dito, uma iniciativa para mobilizar líderes religiosos em todo o mundo para pressionar os governos a fazer mais sobre as mudanças climáticas começou na manhã de domingo, com um ativista ambiental israelense quebrando placas de pedra simuladas no topo de um pico egípcio que muitos acreditam ser o Monte Sinai, para simbolizar a falha do mundo em proteger o planeta. É uma decepção. Assim como Moisés desceu do Monte Sinai, viu o povo transgredindo a lei de Deus, quebrou as tábuas, os líderes religiosos estão decepcionados. Estão decepcionados com os líderes políticos. E neste caso aqui, quebraram 2 tábuas para dizer, estamos decepcionados. Mas fato é, amados irmãos, que quando Moisés quebrou as tábuas, Deus falou para ele, volte para o monte que eu te darei outras tábuas. Então eles estão quebrando as primeiras tábuas, mostrando desagrado daquilo que os líderes políticos estão fazendo, não estão tomando muitas decisões. E eles, talvez, na minha opinião, irão buscar outras tábuas. Vamos continuar. A parceria climática do Sinai, lançada simbolicamente na cerimônia, reúne o Centro Interreligioso para o Desenvolvimento Sustentável, o Instituto Interreligioso Elijah, o Departamento de Paz, a Iniciativa Fé para a Terra das Nações Unidas, queridos irmãos, e outras organizações ambientais. Após o nascer do sol, Abramowitz e Wepner se reuniram na cúpula junto com Nigel Savage, fundador e ex-diretor da organização ambientalista judaica norte-americana Azon e seu sucessor. Meus queridos irmãos, antes de continuar lendo, eu quero dizer uma coisa. Que estas pessoas que estão sendo mencionadas aqui,
Eu já mostrei para vocês, acredito que no ano passado, que estes homens já estavam debatendo um dia de descanso global. Um dia de descanso global. Eles são judeus, sim. Mas eles fizeram um webinar, fizeram aí uma reunião, onde pessoas de diferentes escalões se reuniram nesta reunião virtual. O objetivo que estas pessoas têm é restaurar, de fato, um dia de descanso para salvar o planeta. Nunca se esqueçam disto. Agora, continuamos aqui. Depois que o grupo leu uma nova lista preliminar de 10 princípios para o arrependimento climático, formulada por dezenas de líderes multireligiosos reunidos em Londres nos últimos dias, Abramowitz esmagou 2 tábuas no chão. O ato foi um eco simbólico do Moisés da Bíblia, quebrando os 10 mandamentos em pretexto contra os israelitas depois de descer o Monte Sinai. Aqui está, amados irmãos, na imagem. Aqui está. Ele disse: nós olhamos para Sharm el-Sheikh e não estamos satisfeitos. Estamos olhando para o que os políticos e ativistas climáticos, cientistas estão tratando em Sharm el-Sheikh e não estamos satisfeitos. Por isso, quebramos as 2 tábuas, assim como Moisés quebrou as primeiras tábuas dos 10 mandamentos. Queridos, a liderança política do mundo não se manifestou sobre o clima até agora, disse ele. É a 27ª reunião de líderes mundiais e as coisas estão piorando. Estamos pedindo aos líderes religiosos que aumentem o senso de urgência e façam com que eles avaliem esperançosamente, com força e globalmente, para pressionar pela redução de 50% pelo menos das emissões do aquecimento global até 2030. Pressionar líderes religiosos para agirem também de acordo com a Agenda 2030, reduzir em 50% as emissões. O aquecimento global. Queridos, hoje, à medida que as religiões colocam de lado suas diferenças em um chamado comum para a ação climática, trabalhamos em direção a uma nova aliança para a humanidade em nome da proteção de nossa casa comum e para a melhoria de nosso futuro humano compartilhado, disse ele. Deixando de lado as nossas diferenças religiosas, este é o momento de nos unir. Deixarmos as diferenças religiosas, diferenças doutrinárias. Vamos unir para salvar a nossa casa comum, estão dizendo aqui os líderes religiosos. A ideia original de Abramowitz era trazer dezenas de líderes multireligiosos ao Monte Sinai para a cerimônia inaugural, mas as autoridades egípcias recusaram a permissão, dizendo que não era a hora certa. Não era a hora certa. Eu pergunto, qual é a hora certa? Qual será o momento certo? Só Deus sabe. Queridos, líderes religiosos participam da primeira cerimônia interreligiosa sobre mudança climática. Cerimônias semelhantes à de Londres estavam programadas para acontecer em Sharm el-Sheikh e em outros lugares ao redor do mundo. Vemos aqui, um ex-arcebispo se reuniu em Londres ao lado de líderes de várias outras religiões para oferecer nossa voz como uma contribuição ao trabalho de políticos e negociadores na cúpula climática COP27 no Egito. Representantes das religiões cristã, judaica, muçulmana, hindu, budista e sikh se juntaram ao evento no Reino Unido, organizado pela Elijah Interfaith Institute, na tarde de domingo. Queridos, os organizadores disseram que foi a primeira cerimônia multireligiosa a buscar perdão pelos pecados climáticos e esperavam que inspirasse humildade e ação durante a COP27, que termina em 18 de novembro. Os líderes religiosos escalaram a colina do Parlamento com pergaminhos com 10 princípios para o arrependimento climático, em referência aos 10 mandamentos revelados a Moisés no Monte Sinai, que fica a cerca de 200 quilômetros da conferência COP27.
os líderes também participaram de uma cerimônia de arrependimento climático multirreligioso de 2 horas em uma sinagoga no norte de Londres, na noite de domingo. Falando de antemão, ele disse: para lidar com as mudanças climáticas, precisamos ser transformados. Precisamos não simplesmente tomar decisões políticas, precisamos mudar nossos corações e mudar nossos corações. Esse é o negócio da religião. Meus queridos irmãos, para lidarmos, disseram eles, com as mudanças climáticas, não precisamos apenas de mudanças políticas. Precisamos de mudança de coração, uma mudança moral. O que disse o secretário do Estado do Vaticano na COP27? Vemos aqui, amados irmãos. Cardeal Parolin disse: COP27 oferece oportunidade que não pode ser desperdiçada. Ele falou aqui: as mudanças climáticas não podem esperar por nós. Ele disse: mais uma oportunidade. Cardeal diz aos líderes na COP27 que eles têm o dever de agir sobre as mudanças climáticas. Não é o que estão dizendo os líderes religiosos. Ele agora, claro, com o status que ele tem, fala isso diante dos líderes políticos na conferência, que é nosso dever, uma obrigação moral. Precisamos de uma transformação do coração, não simplesmente das políticas. Meus queridos irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Para o Vaticano, imperativo moral, obrigação moral. Na luta contra as mudanças climáticas, estão falando também da guarda dominical. Isso é verdade. Da guarda dominical. Vemos aqui, amados irmãos. O webinar pede esforços comuns para cuidar da biodiversidade. Para salvar o planeta, amados irmãos. O que eles dizem aqui? Está aqui. Esse imperativo de cuidado se estende também ao ensino sobre o descanso no sábado, que é para o ser humano também preservar a criação, disse o cardeal. O sábado tem uma sensação de libertação e descanso. Descanso para qualquer sistema que seja oprimido e vive em cativeiro. O que ele disse? Ele disse? Que imperativo moral se estende também ao ensino sobre o descanso sabático. E no contexto católico, nada mais e nada menos estão falando do descanso dominical. Meus queridos irmãos, não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem apresentadas ao mundo no futuro. Não sabemos o que vai acontecer no próximo ano, no próximo mês, daqui a 10 anos. Eu não sei. Isto, porém, sabemos, olhando para os eventos, o dia do Senhor está às portas. E para aquele que está cansado do mundo, para aquele que não aguenta mais, amados irmãos, está se sofrendo muito neste mundo, está se morrendo muito. Miséria no mundo. Para aquele que está cansado disto, esta é uma boa nova. Mostra que o resgate está chegando. Mostra que Jesus está voltando. Que o fim está chegando. O novo céu e uma nova terra. Meus amados irmãos, é momento de orarmos agora. Porque o Senhor não retarda a sua promessa. Estamos estudando na lição da Escola Sabatina esta semana. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que tal aproveitar este momento de paz que Deus concede para voltar aos braços do Senhor em arrependimento, para se humilhar aos braços de Jesus, dizer: Senhor, mude minha vida, mude meu caráter, mude minha personalidade, que eu seja semelhante a si. Se essa é a sua vontade, amado irmão, venha comigo para esta oração. Obrigado, Jesus, porque os eventos estão aqui, nós conseguimos ver que não falta muito. Mas o nosso não faltar muito aos teus olhos pode não ser o que nós imaginamos. Por isso, Pai,
entregamos tudo nas tuas mãos. Tudo vai acontecer no seu tempo. Ensina-nos a esperar, a pregarmos o Evangelho, a nos prepararmos de coração para esse grandioso evento. Senhor, dá-nos sua imagem, dá-nos o seu santo caráter. Dia após dia, ensina-nos a lutar, olhando firmemente para o alto, de onde nos vem o socorro. Oramos e entregamos tudo em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, amado irmão. Nós nos vemos amanhã, pela graça de Deus, para mais uma atualização profética. Até lá.